Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia. E esse é mais um vídeo do Day Trade na conta real, no melhor estilo Skin the Game, arriscando a própria pele, onde eu coloco o meu capital no mercado financeiro na conta real e mostro as minhas operações Day Trade do começo ao fim. E no final eu mostro meu relatório de trade para comprovar que o meu método é consistente e lucrativo. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai aprender alguma coisa com relação a Day Trade. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai aprender o caminho para fazer 5 de 1. E o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. Agora vamos direto pro gráfico para ver o que está acontecendo. Antes eu vou pedir para você, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, porque Day Trade na conta real todos os dias, você só vê aqui. Então vamos lá pro índice 1560, são 10h37 da manhã. Meu Deus, o que aconteceu? Eu atrasei, dormi muito hoje? Não, se você acompanha o canal, você viu que eu postei o Bom Dia Day Trader hoje no horário, só que aconteceu um trade já. E aí, como aconteceu um trade em outros momentos, eu perdi o trade por estar fazendo a abertura aqui, eu vi o mercado se configurando e achei melhor esperar um pouquinho, fiz a operação. Daqui a pouquinho, assim que a gente fizer aqui esse processo de análise do mercado, vocês vão conferir a minha operação, tá? O mercado fez esse movimento no índice, tá? De gap de queda, movimento de queda vindo buscar a média móvel de 200 períodos aritmética, e a FR trabalhando abaixo da linha de 50%. O candle da primeira hora foi um candle de queda, e como eu disse hoje no Bom Dia Day Trader, o candle da primeira hora, ele tinha que fazer um pullback, mas não romper a média móvel de 9 exponencial e fizer um movimento de queda. Caso isso aconteça, ele ia virar uma reversão de tendência, tá? Ele ia voltar para o movimento que ele estava fazendo, e foi isso que aconteceu, tá? E aí o mercado continua aqui, vindo buscar a média móvel de 200 períodos, o volume financeiro do candle da primeira hora foi na média móvel de 20 períodos aritmética, dentro do volume financeiro. Vamos dar uma olhada no dólar para entender o que está acontecendo no dólar, e no dólar, tá? Deixa eu pegar aqui a ferramenta triângulo, que eu já estou aqui com ela desenhada. No dólar, o mercado fez um movimento inverso do que aconteceu no índice. Gap de alta. O candle da primeira hora foi um doji de corpo, com um volume financeiro abaixo da média móvel de 20 períodos, ou seja, mostrando que tem um movimento fraco. E como eu disse no Bom Dia Day Trader também refraseando, se fizesse um movimento rompendo essa parte inferior do caixote, ele ia dar sequência na queda. Caso contrário, ele poderia vir buscar a média móvel de 200 períodos, quiçá, não hoje, óbvio que o movimento seria muito elástico, mas ele começar a buscar essa parte superior deste caixote, dessa consolidação no dólar que acontece desde novembro. Bom, pessoal, agora confira a operação que eu fiz aqui na sequência, e como eu sempre digo aqui, Day Trade a gente mais espera do que opera. Vamos mostrar a operação, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tem uma oportunidade aqui aparecendo. Eu vou tirar minha face e minha voz, pedir pro Jarvis colocar a música maneira e vamos acompanhar. Vamos lá, pessoal, vou falar para vocês, viu? Day Trade, a gente tem períodos ruins, mas a gente também tem períodos bons aí. Para quem me acompanha já há um tempo, viu que novembro e dezembro foi tenso. Mas agora a gente entrou em janeiro e tá tudo encaixando, que maravilha. Vamos lá, eu não fiz nem ainda a abertura do que eu faço aqui para vocês. Por quê? Na hora que eu tava começando a fazer a abertura, apareceu aqui essa oportunidade. Como eu já perdi a oportunidade fazendo a abertura, eu falei, não, dessa vez eu não vou correr esse risco, não. Vamos entender tecnicamente o que aconteceu, depois a gente vai bater um papo aqui e por fim mostrar o relatório de trade, né? Como sempre a gente mostra. Bom, o mercado abriu gapando, tá? Esse gap de alta. Primeiro, no Bom Dia Day Trader, eu falei que o dólar poderia lateralizar e até cair, se ele rompesse uma região que ele tinha rompido, que eu vou mostrar para vocês nos 60 minutos. Só que se ele não rompesse, ele poderia vir buscar a parte superior, vir buscar a média móvel de 200 períodos e a parte superior do caixote que eu desenhei no Bom Dia Day Trader. Isso que está aparentemente acontecendo. O mercado abriu com esse gap de alta, vindo trabalhar acima da média móvel de 200 períodos branca, essa média que vocês estão vendo aqui. Logo na sequência, ele fez um pullback na média, bem na abertura do mercado, e depois ele fez uma sequência de movimento de alta. Nesse movimento de alta, ele cortou, tá, todas as médias e ele alinhou. Nesse momento aqui, ó, acho que foi um momento muito, esse pico aqui, foi um momento muito interessante, que eu estava acompanhando, mesmo não operando antes das 10, eu fui acompanhando o mercado. Nesse momento aqui, ele alinhou as médias e também alinhou a VWAP.
que a gente está vendo aqui, ó, nesse momento? A média móvel de 200 períodos está abaixo da média móvel de 20 períodos aritmética, que por sua vez está abaixo da média móvel de 9 exponencial. E a VWAP está apontando para cima como todas as médias. Então está tudo direcionando para cima. E a gente olha aqui o IFR na parte inferior da tela, e o IFR também está trabalhando acima da linha de 50%. Qual que é o problema? A gente não tem volume financeiro, porque hoje, como eu disse no Bom Dia Day Trader, se você acompanhou, você sabe, o calendário econômico está vazio, não tem nada muito impactante com a agenda já marcada para sair hoje. De repente pode vir uma notícia de última hora que a gente não saiba, mas se tudo acontecer de acordo com temperatura e pressão normal, a gente não vai ter notícia nenhuma. E aí ele pintou essa oportunidade, ele desenhou essa oportunidade aqui. No momento que ele desenhou essa oportunidade, eu falei, bom, momento ideal, dá para fazer essa entrada, dá para arriscar. Eu ia esperar esse candle fechar. Mas, pensando em blended candles, como eu já falei para vocês aqui na configuração do setup super tendência, e eu sempre falo para vocês aqui, o setup super tendência, ele tem ali, eu posso classificar em 3 níveis de configuração. A configuração mais básica, que eu digo para você que está iniciando, está começando a me assistir, está maratonando os vídeos da playlist Arriscando a Própria Pele, você deve começar vendo só o movimento do candle quando ele toca a média móvel de 9 exponencial. E depois no candle seguinte, caso a média móvel de 9 exponencial não mude de direção, e aqui dentro da configuração do meu setup o candle fica vermelho, num candle de baixa quando ela muda de direção, se for num candle de alta ele fica verde, e aí vocês podem ver que a coloração de candles aqui é um pouco diferente para facilitar a minha análise, tá? E como aqui não virou a média, que eu aguardei o movimento de impulsão, e aí já coloquei no rompimento desse candle. E aí com 7 mini contratos ele fez o movimento, tá? Esse candle aqui me deixou um tanto confuso, que eu falei, será que ele pode voltar? Quando ele fez essa impulsão, chegou até aquela ponta superior próximo da minha saída, eu pensei, eu acho que é a hora de defender a operação, até resistir um pouco, mas na sequência eu defendi a operação. Quase que eu fui estopado, né? Quase que eu saí da operação, porque o mercado ele fez esse movimento mais elástico, depois ele deu sequência, tá? E agora ele provavelmente vai vir buscar aqui a média móvel de 9 exponencial, talvez virar tendência, vamos ver o que vai acontecer. E aí ele cravou aqui bem na minha saída, e aí fez um movimento de retração. Adriano, ele cravou na tua saída, então isso aí é o quê? Algum movimento que você viu? É FIBO, alguma coisa? Não, é só ali o ponto de risco retorno que eu coloco, tem que dar dentro do movimento de FIBO, isso me deixa mais confortável, e isso estava acontecendo. Bom, isso posto, vamos dar uma olhada no tempo gráfico 1560, e fiquem aí, a gente vai bater um papo ainda e depois eu vou mostrar o relatório de trade para vocês. Então, não saia, espere. 15,60, o que eu falei para vocês no Morning Call hoje, se você assistiu, você sabe, se você não assistiu, vá lá, você pode correr para a parte gráfica, que é depois de uns 5 minutos mais ou menos de vídeo, eu mostro o gráfico, tá? Eu falei, olha, aqui tem um caixote, tá desenhado, inclusive eu nem tirei. Se o candle da primeira hora romper para baixo esse caixote, o que vai acontecer? A gente vai entrar em tendência de queda, tá? Se ele não romper, se ele fizer um movimento inverso, a gente muito provavelmente vem buscar a média móvel de 200 períodos, quiçá a parte superior do gráfico, óbvio que não de uma vez, porque é um movimento muito elástico, mas a gente vai ver um movimento de alta, porque o dólar está consolidado nesse caixote já há um tempão, como eu mostrei para vocês. Eu acho que desde novembro, tá? Como eu mostrei para vocês. E isso se configurou. E no ajuste fino que a gente faz aqui no 15 minutos, eu sempre falo para vocês que eu uso 15 minutos para fazer ajuste fino. Deixa eu diminuir essa ferramenta triângulo aqui, só para a gente aproveitar ela e usar ela no 15 minutos. Deixa eu aproximar aqui agora do 15 minutos e pum. Aí no 15 minutos ele fez um movimento bonitinho também. Ele estava fazendo um movimento de alta, ajustou aqui nesse meu ponto de entrada, onde eu fiz a entrada, ele deu sequência, nada mais a se fazer, foi lá no gain, maravilha. Em conformidade com isso, olha o que o índice estava fazendo, índice danadinho, ele estava fazendo um movimento bem encaixado, tá? Olha só desenhar rápido para vocês aqui. O índice fez esse movimento de impulsão, retração e aí fez um movimento encaixado. O que acontece? Nessa entrada que eu não fiz porque eu estava no dólar, tá? Espera aí que eu já vou pôr aqui o ponto de risco retorno para vocês entenderem, tá? Essa entrada que eu não fiz porque eu já estava no dólar, ó. Essa aqui que eu não fiz porque eu já estava no dólar, foi até bom, porque o mercado ele vinha fazer esse movimento mais elástico e talvez aqui eu defendesse a minha operação seja estopada e o mercado ia continuar aqui o movimento de queda, tá? O que ia me deixar bem irritado. Então eu me livrei dessa situação. E o mercado está todo encaixado, por quê? Vocês estão vendo que o dólar tá bem, o índice está bem desenhado na queda, o dólar está bem desenhado na alta e o S&P 500 que tem que correlacionar positivamente, ou seja, na mesma direção, tá? Que o índice, ele também está fazendo um movimento de queda e as bolsas todas aqui, ó, as bolsas europeias todas caindo, Estados Unidos praticamente caindo, tirando o Nasdaq, tá? Então aqui a gente está literalmente olhando um cenário que o mercado está em queda e o dólar está em alta, tá? E aí se você olhar aqui, ó, o DXY, que é o índice do dólar, está em alta, isso mostrando para mim que o mercado está encaixadinho, está tudo fazendo o movimento que tem que ser feito e eu optei pelo dólar, fui feliz. Vamos trazer o relatório de trade aqui para vocês verem, aqui para a gente finalizar. Tá? Vamos finalizar aqui com o relatório de trade. Eu tô aqui com o do mês, tá? Porque eu mostrei para vocês, mas eu vou voltar no do mês depois, tá? Vamos personalizar aqui e vamos no dia 9, o dia de hoje. Tá, vamos lá. Sempre mostro o relatório de trade, tá aqui para vocês comprovarem. Olha só que lindo que ele tá. Foram 3 dias operacionais. Olha para você ver como o mês de novembro, de janeiro tá bom. Eu operei 4 dias.
Desses 4 dias, eu fui almoçar com meu tio, e aí eu não operei aqui, como eu mostrei pra vocês. Eu só voltei a operar agora, tá? Fui na sexta, na quinta eu operei e tive gain. Sexta-feira eu comecei a operar, fui almoçar com meu tio, quando eu voltei já tinha acontecido o mercado, eu não fiz nada. Na segunda e na terça eu tive gain, então o mês tá maravilhoso até esse momento, tá? Olha só quantos mini contratos. Aqui eu tô com o trade de hoje, ele fez calado. Deixa eu colocar aqui o trade de... Deixa eu personalizar pro do mês, tá? Porque vocês já viram o de hoje, eu vou mostrar aqui tudo no do mês. E como é que tá o mês até esse momento? Foram 4 dias que eu operei, 4 dias que eu tive gain. Eu fiz algumas operações aqui, deu um preço médio muito pressionado aqui no índice, tá? Ontem, para quem acompanhou, ontem foi um show de trade, tá? No índice, ontem deu 3 trades, né? Ontem foi um vídeo bem sensacional, vale a pena ver o vídeo de ontem, tá? Então aqui foi um dia que eu fiz preço médio, como todo mundo sabe eu faço preço médio, o gráfico tá lindão aqui para cima, R$ 1.571 de lucro líquido nesse momento, e aqui tá a minha quantidade de operações, número de operações 5, operações vencedoras 4, operações zeradas 1, 80% de taxa de acerto, drawdown 0, tá? Isso porque eu já disse, faço preço médio, o preço médio que eu faço tem limite, não faça preço médio sem limite, ele tem que ter limite, assim você consegue construir um bom resultado. Pessoal, que fica aqui, que eu queria bater aquele papo com vocês aqui rapidamente, pra gente encerrar, o day trade ele é isso, tá? Ele vai ter períodos ruins, ele vai ter períodos bons, que nem quem viu, de novo, vou refrasear aqui o que eu disse mais cedo, quem viu aqui as minhas operações, o meu mês de operação em novembro e dezembro, foi um mês para mim bem complicado, bem enjoado, bem chato, tá? Não estava tão encaixado como eu gostava, inclusive eu operei errado e aí por operar errado eu fui estopado. E aí como eu estava ciente que eu entrei errado na operação, eu antecipei minha saída e não saí no preço médio. Para quem acompanha o canal desde o começo, tá? A gente já está aí praticamente de 7, 8 meses operando. Desses 7, 8 meses operando, fazendo preço médio com limite, tá? Com um stop loss financeiro que eu tenho dentro do dia, eu não tive nenhum dia que eu atingi o stop loss financeiro. Um dia de loss foi porque o tempo de operação acabou, o pregão ia encerrar, então eu fui lá e saí da operação para que eu não tomasse multa da corretora. No dia seguinte ia ir no 0 a 0, então se tivesse mais tempo eu teria ido no 0 a 0. O segundo eu tomei uma mega pressão, fiquei 4, 5 horas na operação, depois eu aceitei tomar um loss de R$500, tá? E ele iria no 0 a 0 se eu tivesse resistido mais, mas depois de toda aquela pressão difícil resistir. E o último foi que eu entrei errado numa pressão no mês muito ruim que teve de novembro, depois dezembro não teve muita operação e recuperei o trade agora em janeiro. Então é importante, recuperei o loss, né? Tô 100% positivo agora desde quando eu tomei o loss, óbvio. Então se pegar todo esse período, tô muito positivo. É o que eu falo para vocês, o stop financeiro ele é para defender esse tipo de situação. Como eu venho acumulando gains, quando acontece o loss, eu já tô com gain, eu tô com loss pago praticamente pela quantidade de gain que eu tive. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Desculpa por ontem, eu errei no encerramento do vídeo. Eu falei bora pro game, né? Bora pro game. Eu falo nos encerramentos do vídeo aqui do Arriscando a Própria Pele. Como eu sempre digo, espero vocês amanhã às 8h30 da manhã. E agora, falando certo, até o próximo dia de trade. Até o próximo day trade.